pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Leoa. Hoje estamos aqui com uma convidada especial. Primeiro eu vou falar sobre ela e depois eu falo o nome dela, hein? Bom, direto de Orlando, olha que chique, hein? Viu? Fundadora do Mulher Protagonista Academy nos Estados Unidos, empresária, palestrante internacional, escritora, podcaster. Ela trabalha com foco no desenvolvimento pessoal e profissional das brasileiras que moram nos Estados Unidos. O nome dela é Fabi Sampaio. Seja bem-vinda, Fabi. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Muito eu feliz mesmo. Pelo convite. Vamos lá. Fabi, eu fiz uma listinha aqui de várias coisas que eu quero saber de você. Meu Deus, vamos lá. Papo de Leoa. Uma listinha aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, eu quero saber quanto tempo que você mora nos Estados Unidos? 15 Por que anos. você decidiu mudar, assim, para os Estados Unidos? Vou para lá. Não, 15 anos moro nos Estados Unidos, já vou fazer 16 agora. Na minha adolescência, depois que eu assisti aquela novela América, todo mundo quer ir para lá. de ir para os Estados Unidos. Então, tinha acho que uns 14, 15 anos, eu falei para minha mãe, eu quero ir para os Estados Unidos. Minha mãe, você tá maluca? Eu quero, mãe. O que é ser empresária? Eu quero ser empresária nos Estados Unidos. Olha só, nem sabia o que era ser empresária. E a minha mãe me explicou. É assim, você tem uma empresa, você faz um negócio que você ajuda alguém, soluciona um problema. Minha mãe foi explicando, eu falei, eu quero ser empresária. Sua mãe foi sua primeira mentora. Minha mãe foi minha primeira mentora, exatamente. Normalmente é a mãe ou a avó, né? Foi minha mãe. E aí, como você vai para os Estados Unidos? Eu falei, mãe, eu não sei. Eu sou muito jovem, mas meu sonho é ir para os Estados Unidos. Isso eu tinha 14, 15 anos. E acabou. Joguei, Deus ouviu minhas orações e ficou. Passaram-se os anos, eu conheci o meu atual marido hoje, que ele falou que o sonho dele era morar nos Estados Unidos, porque ele estava abrindo uma empresa nos Estados Unidos, quando a gente começou a namorar. E ele queria casar com uma brasileira, ele não queria casar com uma americana, porque ele já tinha alguns, como ouvido falar que brasileiro com americana era complicado, o brasileiro gosta mais de cuidado, é um relacionamento diferente, né? E ele falou que ele queria casar e ir embora para os Estados Unidos, mas levar uma brasileira. E eu, mesmo? Vamos conversar. Mais ou menos isso, mas eu só fiquei sabendo depois que ele queria para os Estados Unidos, depois de um ano de relacionamento, e ainda eu fiquei, será que eu vou? Falei, não tem como, né? Porque Deus esperou todo esse tempo para colocar um homem que realmente queria ir para os Estados Unidos, morar lá, porque ele tinha empresa aqui e lá, e fazer os trâmites tudo certinho, tal, pra gente viver nos Estados Unidos. É o cara. Deus mandou, né, a pessoa certa, na hora certa. E aí foi onde tudo começou a acontecer, porque ele tinha empresa de tecnologia aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E aí a gente tirou toda a documentação necessária para morar lá. Então, quesito de um ano, eu namorei, noivei e casei, para estar toda a documentação certa, ajustada, para morar nos Estados Unidos. Foi assim que começou a história nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Engraçado, meu filho, eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 6 anos. Meu filho, ele fala que vai ter empresa nos Estados Unidos, Olha aí, viu? Já tá determinado. Aí, eu fui lá tava falando com ele, né, sobre empresa e tal. Aí ele falou, não, mamãe, a sua empresa é no Brasil, a minha vai ser nos Estados Unidos. Eu quero ganhar em dólar. Adorei, tá esperto. Quantos anos? 10 anos? 10 anos, Tá super esperto, esse é o caminho. E foi assim, eu falei e ficou, e eu não, eu deixei a vida continuar. Depois eu fui estudar, fiz comércio exterior, porque eu já queria, né, alcançar voos no exterior, e foi. E aí aconteceram várias coisas na minha vida, até que Deus falou assim, agora é a sua hora de ir para os Estados Unidos. Foi assim, foi impressionante. E aí, já tô há 15 mais. anos, a gente casou e foi, tô 15 anos casada já, né, nesse segundo casamento, já tenho um filho de 10 anos também. Também tenho uma filha de 10 anos. Olha que legal! Então, assim, já tô lá esse tempo todo. E assim, Brasil para passear só por enquanto, não penso em voltar tão cedo. É difícil, né? Depois que sai, você conhece, já se adapta em outro lugar, tudo, pra voltar é muito mais difícil. É muito difícil. Pra mim é tudo muito novo. Eu tava rindo com ela no WhatsApp do trânsito vindo pra cá. Você não tava acostumada, porque eu já queria desistir. Quando eu vi o GPS, 2 horas. Dá pra voltar, tudo é fácil. parado. Eu falei, não, eu vou cancelar com ela, eu vou parar, vamos cancelar, porque não vai dar pra eu chegar aí. Ela, não, isso é normal aqui, pode vir que dá tempo. Eu falei, você não tá mais acostumada com isso, mas vai dar tudo certo. Eu falo, 2 horas e meia, o trajeto que eu faço de Orlando pra Miami. Estrada assim, vou que vou. Agora um trânsito desse pra atravessar a cidade. Gente do céu, eu olhei e falei assim, isso é surreal, isso não vai acontecer. Não vai dar certo esse podcast. Mas Deus, graças a Deus.
Você sabe por quê? Oh. Porque é pra gente transformar muitas vidas hoje. É isso, tem Então, muito impacto aí pra sair. Tem muito exatamente. papo de leoa aqui pra acontecer hoje, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos lá. Eu achei muito legal. Eu vi que você tem um projeto chamado Mulher Protagonista. Tem. Eu achei muito legal. Super conecta, né, com o Papo de Leoa. Sim, Nossa, sim. assim, acho que você tem muito para contribuir com as pessoas, as mulheres que estão nos assistindo. Já vou me antecipar, porque sempre eu esqueço. Gente, não é seguir, eu sempre erro. Se inscreve no canal. Dá um like. Dá um like, como diz minha filha. Bom, que momento, assim, Fabi, que você falou, puxa, eu vou... Você falou que fez comércio exterior, tudo, sim. mas que momento que você falou, deixa eu focar em mulheres? O que aconteceu com você para você decidir seguir aí com mulheres? Eu mudei para os Estados Unidos, né, e eu trabalhava com comércio exterior. Lá eu trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei em Miami. E o que aconteceu? Eu engravidei do meu segundo filho e era muito puxado. Eu precisava, assim, de um tempo maior para ficar com ele, porque lá eu tinha que deixar ele 7 horas no daycare e buscava 6 horas da noite quando eu saía. E eu trabalhava bem no centro de Miami. E aí o que acontece? Como eu trabalhava com comércio exterior, eu tinha carga da China, eu tinha carga da Ásia, que nunca tá no nosso fuso horário. Então, era 7, 8, 9, 10 horas da noite que eu saía do trabalho. Não tava dando para conciliar. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso dar um jeito, fazer uma transição de carreira, sair daqui que não tô feliz. Eu tô ganhando muito bem, tudo que um imigrante queria, trabalhar numa multinacional, com todos os benefícios. Quando eu saí, o pessoal falou que eu era louca de ter saído, né? E aí eu falei, não, mas eu preciso ter tempo pro meu filho. Eu não vou deixar ele praticamente recém-nascido, porque lá não tem auxílio maternidade como tem aqui, né? Não sei se vocês sabem, aqui é um paraíso falando sobre maternidade e auxílio maternidade. Lá não é assim, um mês você volta a trabalhar, você não tem FGTS, aqueles fundos, não tem nada daquilo. Você tem que voltar a trabalhar, senão você não ganha. E aí você tem que deixar o filho com alguém, então eu deixava no daycare. E aí eu falei, não dá pra viver essa vida. Então eu vou fazer algo, né? Algo que eu gosto de fazer. O que eu sempre gostei? Eu gostei muito sempre da área de psicologia. Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Então, desde a minha adolescência, minhas amigas vinham conversar comigo, vinham falar comigo, pedir orientação, falar o que fazia com o namorado. Quando não já casada, era casada, queria uma orientação. Então, eu sempre trabalhei em ajudar pessoas, em escutar, a escuta muito ativa, sabe? De direcionar. E eu falei, vou estudar aqui. E aí eu comecei a procurar vários cursos nessa área. Foi quando eu comecei a fazer o life coach, health coach, teoria comportamental, TCC, tudo para entender sobre a mente humana, sobre gestão das emoções, sobre comportamento humano. Então, me aprofundei assim, foi deep, mergulhei mesmo nesses assuntos para começar a entender. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Então, eu vou sair da minha parte de comércio exterior, vou começar a estudar, vou começar a ter conhecimento nessa área. Para quê? Para poder ajudar mais mulheres. Mas por que isso? Porque eu passei uma história muito complicada na minha vida. Então, sempre tive essa vontade, muito mais, de profissionalizar a área, de estar ajudando mulheres. Eu sempre gostei muito da área de psicologia, sempre. Uhum. E aí, depois que tudo isso aconteceu comigo, eu achei que era a hora de pegar e transformar tudo isso em conhecimento mais profundo para poder ajudar, não só com a minha experiência, mas com todo o conhecimento adquirido. E aí foi onde eu comecei toda essa trajetória. Já faz 7 anos que eu estou na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Ai, que legal, que legal. Desculpa, assim, eu não sei se você se sente à vontade de falar, mas a gente fica curiosa, né? Quem é que ficou curiosa? Pode comentar. O que aconteceu contigo, mulher? Se eu você realmente não se sentir à vontade. Não, claro. Hoje eu até falo, porque assim, eu vejo que muitas mulheres estão presas no ciclo que eu fiquei por muitos anos, por vergonha, por medo. E eu acho que a gente tem que dar voz. Eu acho que quem passou por isso, a gente tem um caso aí recente da Ana Hickman, né, que passou por isso. Quem passou por isso tem que falar, sim, tem que mostrar o que acontece. Porque eu passei por um relacionamento abusivo, com tentativa de homicídio. E graças a Deus eu tô viva aqui hoje para contar. Mas foi uma época muito difícil na minha vida. Eu comecei um relacionamento muito jovem, com 18 anos, sem conhecer nada, sem entender nada. Hoje eu entendo tudo, porque eu comecei um relacionamento com uma pessoa mais velha. Porque meu pai separou da minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. E praticamente minha mãe me colocou como detetive, com 12 anos de idade, para conseguir tudo
a respeito do meu pai. Quem era que ele tava namorando, com quem ele tava. Aí descobrimos que ele já tinha uma filha, tinha outro casamento. Não. Então, assim, com 12 anos de idade, eu descobri tudo isso. E aí, minha mãe separou, foi um divórcio muito complicado. Eu chegava em casa da escola com 12 anos, minha mãe tava caída no chão, chorando, pedindo pra morrer. Eu tinha que chamar a vizinha pra ressuscitar ela, passar álcool no pulso, levantar pressão. E isso pra mim marcou muito. Eu falo isso assim, eu tenho que segurar muito pra emoção não vir. E aí, o que que acontece? A figura do meu pai saiu muito cedo da minha vida, né? Uma separação muito brusca, desse jeito, muito forte. E aí, o que que aconteceu? Eu segui minha vida como filha mais velha, tomando conta de tudo, da família, ajudando em casa. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos e tal. Mas eu sempre procurava me relacionar com homens mais velhos. Por quê? Buscava a figura do meu pai. Inconscientemente, a segurança do meu pai, tudo que meu pai não tinha me dado ali na fase que eu mais precisava, eu buscava. Hoje eu sei disso, naquela época eu não sabia. Não sabia. Então eu comecei a me relacionar muito cedo, com 18 anos. E a pessoa que eu comecei a me relacionar tinha 14 anos mais, era 14 anos mais velha que eu. Foi um relacionamento de 7 anos, muito conturbado, muito desafiador. Por quê? Foi um relacionamento abusivo, tanto emocional, quanto financeiro, quanto psicológico, até quando chegou nos finalmente da agressão física. E aí, quando eu falo em relacionamento abusivo, até tem uma cartilha nos Estados Unidos que é muito distribuída, porque tem vários tipos de abuso. Uhum. A mulher, ela acha que o abuso é só físico. Só bateu, acabou. Não, o abuso, ele começa emocionalmente. O abuso, ele começa com ele colocando sua autoestima lá embaixo, né? Tirando seu posicionamento de mulher, não ouvindo, te julgando, te criticando, com roupa, com cabelo, com tudo. Então, o abuso, ele já começa aí. Só que a mulher acha que é tudo muito natural, que é tudo muito normal. Na época, eu achava que era normal. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz mesmo isso, porque normal. você via isso na sua infância. Então, assim, não é normal. Eu falo que um relacionamento, ele tem que ter amor. Ele não tem que... O medo, o receio, essas coisas não faz parte de um relacionamento. Então, eu não tinha um modelo de relacionamento. Porque meus pais separaram muito novo, eu tinha 12 anos. Eu não lembro da minha infância pra trás. Assim, eu não lembro muita coisa. Eu até pergunto pra minha mãe, ela fala, a gente nunca brigou na sua frente. Meus pais nunca brigaram na minha frente, meus pais nunca discutiram na minha frente. Mas seu pai sempre teve outra desde que eu engravidei de você. Ela me conta. Eu falei, meu pai, hoje eu já perdoei, hoje eu perdoei todo mundo. Mas assim, ela sempre me contou essa história. E aí, eu nunca tive um modelo de família a ser seguido. Eu nunca sabia como o homem tratava a mulher, como que era, como não era. No inconsciente, eu tinha algumas coisas do meu pai com a minha mãe, mas se você falar que se eu lembrava de alguma coisa, não. Então, pra mim, tudo isso era normal. Entendeu? O que acontecia? Depois de 2 anos, nos primeiros anos era tudo uma maravilha, tudo lindo, maravilhoso. Passou 2 anos, as coisas começaram a ficar complicadas. Por quê? Eu comecei a ser perseguida, eu ia fazer faculdade, eu era perseguida. Então, assim, eu estava em classe, na sala de aula, ele olhava pela janelinha ali, para ver se eu estava lá. Aí, as minhas amigas falaram, olha, a pessoa tá ali na janelinha te olhando. Eu olhar, já não estava mais. Então, assim, isso era em todos os lugares que eu ia. Meu Deus. E eu sentia muito medo. Filme de terror, né? Sim, eu sentia muito medo justamente por isso. Por que tá me seguindo? Por que não confia? Depois eu fui saber que no primeiro relacionamento ele tinha sido traído. Entendeu? Então você vê que tudo tem um ciclo. Tudo tem um ciclo. Só que você jovem, você não estuda, não sabe nada, então você não entendia nada, tudo era normal. Tá bom. E aí, de novo, quando na época não tinha ainda esses celulares nossos do iPad, né? Eram os outros. Então, assim, tirava o celular de mim, eu ficava muito tempo sem celular, me trancava dentro de casa pra eu não sair, pra eu não ter contato com ninguém. Era cárcere privado, né? Como que eu podia... Você não pode sair com essa roupa, você não pode assim... Por que você tá passando batom? Você vai se encontrar com quem? Já começava a te julgar. Então, assim, tratava até como se fosse... Entendeu? Uhum. E isso... Eu aceitei por muitos anos. Eu aceitava, fora o abuso financeiro. Então, na época, eu estava terminando a minha faculdade, estava fazendo estágio, e não ganhava muito bem. Então pra quê? Era aquele abuso de poder, de finanças, não vou te dar, você depende de mim, cala a boca, fica quieta, sabe? E tudo era muito normal, os xingamentos. E eu achava que sempre ia mudar. Não, vai mudar.
Até mesmo porque o relacionamento abusivo, eu sempre falo que ele é um ciclo, né? Então, assim, primeiro, ele é um príncipe encantado, um lorde. Exato. Tudo ele faz vai fazer você. tudo pra você, é o que vai te levar flores, é o romântico e tudo mais. Depois ele vai minando um pouquinho ali, vai te tirando, diminuindo um pouquinho, até que ele te massacra. Depois ele volta a ser um lorde e vai ficando nisso, assim, né? É sempre isso. Isso é legal você falar, porque assim, o começo é tudo lindo e maravilhoso. Então você se ilude com aquilo. Encontrei o homem da minha vida. O último que romântico. Sorte a minha, né? O último romance. Que sorte a minha. Só que o tempo vai passando e você vai vendo como as coisas vão acontecendo. Que não é bem do jeito que era ali nos 2 primeiros anos. E aí sempre vem a história. Não, desculpa, eu vou mudar. Não, desculpa, não vai acontecer de novo. Só que sempre acontecia de novo. O ciclo se repetia. Entende? Quando não... Como eu disse, eu sempre fui de ajudar as mulheres. Eu trabalhava, nunca me esqueço, trabalhava numa empresa e tinha uma menina passando dificuldade com o namorado dela. Eu ajudei ela, conversei com ela, faz isso, conversa com ele assim e tal. Por carinho, ela foi no shopping e comprou um colar pra mim. Ela me deu um colar como, né, falou, vou te dar um agradecimento. Eu cheguei em casa, tipo, quem deu esse colar pra você? Eu não vou citar o nome dela aqui, mas eu lembro o nome dela até hoje. Foi a fulana, tal, por causa disso, aconteceu isso no relacionamento dela, eu ajudei, foi legal, tal. Ela me deu como, mentira, isso foi o homem que te deu. Pá, pegou assim, jogou na parede. Então, só o fato da pessoa fazer esse gesto e jogar alguma coisa, já é uma violência. Com certeza. Entendeu? Já é uma violência. Só que, pra mim, tá bom, quebrou. Depois, eu não tinha essa maturidade. Quando que você percebeu, assim... Caracas, eu vivo num relacionamento abusivo. Eu vou ficar aqui até quando? Quando que teve isso? Teve uma virada? Teve... Não, quando assim, eu me sentia sufocada, eu não aguentava mais. Eu, tipo assim, onde eu ia, eu tava sendo perseguida, eu não tinha paz. Quando eu tava com o celular, me ligava a todo momento pra saber onde eu tava. Quando eu perdi um emprego... Entendeu? Então, de tanta pessoa tá ligando, ou de tanta pessoa tá fisicamente lá na hora da saída ou na hora do almoço, controlando meus passos, eu fui mandada embora de uma empresa que eu tinha uma carreira super bacana. E então, aí começaram a dar sinais mais fortes. E assim, quando eu tentava me separar e não conseguia. O que ele falava? Desculpa a pergunta. Não, você não vai sair, você não vai conseguir. Assim, um dos fatores que hoje que eu vejo que muitas mulheres ficam num relacionamento abusivo desse é o fator financeiro. Você vai viver do quê? Eu não tinha condição financeira suficiente para sair de um relacionamento desse. Eu poderia ir para casa da minha mãe, mas assim, era bem complicada a situação. Então ele me jogava isso na cara, você não vai conseguir. Mas você não teve filhos com ele? Não, aí depois tive filho. Aí o que aconteceu? Quando eu engravidei, quando eu tive meu filho, que aí dificulta mais. Aí piorou. Fabiana, mas se você vivia num relacionamento desse, como você engravidou? Aí é onde eu vou contar no livro. Eu não posso contar isso aqui, que é muito, muito pesado. Já vai ficar... Você, então, tá fazendo um livro contando tudo isso. Olha, gente, mulher que legal. Ansiosa já. Então, assim, como você engravidou, como isso... Então, assim, não dá pra contar aqui assim. Mas aí foi quando eu tomei consciência de que eu tava, né, num relacionamento abusivo. E aí eu falei, eu preciso... cair fora, porque é abuso psicológico, é abuso emocional, xinga, desvaloriza, né? Financeiro. Daqui a pouco tá no físico. Aí que aconteceu? Uma das tomadas que você falou assim, quando você percebeu, quando a ameaça começou a ser real. Se você separar de mim, eu te mato. Se você separar de mim, eu te corto em pedacinho, te coloco dentro da mala e te jogo no mar. E não era um dia, eram todos os dias que eu amei. Então, nova... Na época, eu não lembro se eu contei para meus pais. Depois de um tempo, eu acho que eu contei para o meu pai, que meu pai veio morar comigo. Eu fui numa psicóloga e eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa para gerenciar essa situação aqui. A psicóloga falou para mim, se você separar, ele te mata, mata o filho e se mata depois. Meu Deus. Então, para vocês terem a noção que era o relacionamento que eu vivia. É engraçado também, é uma coisa... Engraçado não, né? Mas é uma coisa importante pontuar, que nem todas as ameaças são eu vou te matar. Mas muitos homens, eles falam, eu vou me matar se você terminar comigo. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Sim, ele fez várias vezes isso.
teve algumas cenas disso que eu não vou contar aqui agora, mas teve isso também. Eu morava no 7º andar de um prédio, então vocês podem imaginar. Entendeu? Então teve essa parte também. Como ele viu que não funcionava, que eu não dava bola, aí ele começou a me ameaçar. Entendeu? Então agora, já que você não dá bola pra mim, eu tô me fazendo de vítima aqui, você não tá nem aí, então agora eu vou partir pra cima de você, então agora vamos ver se você vai. E aí eu comecei a ficar com muito medo, então eu vivia com medo, aonde eu ia viver com medo, eu tinha medo de sair com minhas amigas, eu tinha medo de qualquer lugar, porque eu tinha medo que alguma coisa acontecesse. Tanto é que eu saí 3 vezes de madrugada à noite pra fazer um boletim de ocorrência, porque se alguma coisa acontecesse comigo, minha mãe e meu pai saberiam o que aconteceu. Porque eu tinha que esperar ele dormir pra sair pra fazer o boletim de ocorrência. Esses dias eu achei o boletim de ocorrência lá em Orlando. Eu tava na minha mudança de Miami pra Orlando e eu encontrei esses boletins de ocorrência. E nunca aconteceu nada. Fiz o boletim de ocorrência e nada aconteceu. Porque foi não... aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. Não tinha ainda a lei Maria da Penha. Não tinha ainda, pra você ver como faz tempo. Então não tinha. Então não tinha proteção. Eu ia, fez, tá bom, ele fez. Quando acontecer, a polícia vê o que vai ver. Depois ele ia virar um suspeito. Exatamente. Acontecesse alguma coisa. Então, assim, eu vivi por isso por muito tempo. Então, assim, eu não conseguia sair. É o que eu vejo hoje nas mulheres. Elas vivem um relacionamento abusivo, elas não conseguem sair por muitos fatores. Ainda mais se tem filho. Meu filho, na época, tinha 2 anos de idade. Entendeu? Então, tinha 2 anos de idade. Era uma coisa absurda. Só que eu fui levando até eu conseguir. No momento que eu falei assim, não dá mais. Eu não quero mais. Eu não tenho mais como ficar nesse relacionamento. Você me tranca, sai, eu não consigo falar com ninguém. Leva o celular. Minha mãe lembra de coisas que eu não lembro, porque meu cérebro bloqueou para me proteger. Então, às vezes, eu sento com a minha mãe e conversa, ela, você não lembra disso? Você não lembra? Eu falei, não. Depois que aconteceu, você me ligou chorando, que você não aguentava mais, não sei o que lá. Aí, no final, já pro fim, meu pai e minha mãe já sabiam. Só que, assim, eles não sabiam como agir. E é o que eu vejo muito. Não procura ajuda, não procura advogado, não procura nada, entendeu? Então ninguém sabia como agir, então eu ficava naquela situação. E aí... Olha a importância desse podcast. Você fala, eu não sabia como agir. Não. Então você já falando como você agiu, você já consegue ajudar várias outras mulheres assim. Exatamente. Tô falando que era pra vir hoje. Eu não sabia como agir. Eu era muito nova. Eu tive meu filho com 24 anos, entrei nesse relacionamento com 18. Tava na construção da minha carreira, onde eu tava fazendo faculdade, né? Onde eu tava fazendo estágio, início da vida. Muito nova. Já vindo de um trauma, que assim, eu teve a separação dos meus pais. Com 15 anos, época de passar Natal. Meu avô deu um tiro na minha avó e matou ela. Meu Deus. E eu tinha 15 anos, olha os traumas. Já vinha com o meu emocional totalmente abalado. 18 anos, saio de casa pensando que encontrei o príncipe encantado. Minha vida vai ser linda e maravilhosa, que eu vi na figura do pai, né? Como a gente já falou isso. E aí acontece tudo isso. Então, assim, emocionalmente destruída. Autoestima não existe, identidade muito menos. O que eu vim fazer aqui? Você entende? Então, assim... Foi um período da minha vida que eu falo, Senhor, como que eu consegui passar por tudo isso? Você foi uma verdadeira leoa. Uma verdadeira leoa, gostei. Exatamente, uma verdadeira leoa. Por quê? Por mais que essas coisas acontecessem na minha vida, eu nunca me coloquei em papel de vítima, de coitada. Ai, coitadinha. Eu sempre assim, acho que é porque eu não tinha também ninguém para olhar por mim, só Deus mesmo, é Deus e eu, e no mundo seguindo em frente. Eu falei, eu tenho que seguir a minha vida. Eu não posso parar, eu não tenho tempo. Eu não sei aonde que eu tava, acho que foi até a Maristela que falou, você não tinha tempo para você parar, para pensar. Você tinha que continuar, não é mesmo? Minha mãe tava abalada de um lado, meu pai já tava com outra família. Entendeu? Depois de um tempo, todo o suporte que eu precisava do meu pai, ele até me deu tudo, depois eu perdoei, né, tal. Mas assim, no decorrer de tudo isso, você vai caminhando, porque você tem que caminhar, você não tem tempo para parar e chorar. E quando você tem filho, ainda mais. Quando você tem filho, ainda mais. Por ele, né? Exatamente. Então assim, a gota foi, quando tudo isso eu tomei noção, eu falei, não dá mais, eu não quero mais isso. Aí eu já estava em outro trabalho, depois desse que eu tinha sido mandada embora. Que é o do meu atual marido, que eu fui trabalhar lá e depois de um tempo que a gente começou a se relacionar. E eu falei, eu tenho uma carreira aqui para seguir. Se eu continuar com ele, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no outro. Eu não posso continuar. E as fichas foram caindo, porque era do abuso emocional, você é isso, você é aquilo, começou o xingamento.
né? E eu fui juntando as pessoas, eu falei, eu não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, cansei. Eram 7 anos. E aí, eu falo assim, depois daqueles ameaças que eu tava falando que eu ia me separar, e ele falou que ia me cortar em pedacinho, eu fiquei quieta e falei, vai ter um momento certo. Demorou. Mas quando eu falei assim, não dá mais. E aí foi onde aconteceu a grande, né, trauma. Por quê? Ele foi me pegar no dia do trabalho e falou, tudo bem, eu vou te levar pra casa. Eu vou te levar pra casa, você pega suas coisas, pega o filho, leva pra casa da sua mãe, a gente se separa, fica tudo bem numa boa. Vamos ser amigos, amigos para sempre. Eu, sem conhecimento, ingênua do jeito que eu era, acreditei. É onde muitas mulheres não têm a segunda chance. Elas acreditam, elas caem na lábia. Porque eles se fazem assim, é impressionante a personalidade do bonzinho, tudo vai mudar, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Exatamente. E aí eu falei, acreditei, então tá, me pega aqui, eu pego minhas coisas e levo. Burra. Eu falo, meu Deus, como que eu acreditei num negócio desse? Com todo o histórico pra trás, né? Aí, isso eu me lembro, foi numa sexta-feira, 7 horas da noite, me pegou no trabalho e ficou rodando com o carro, tentando me convencer de não separar. E eu falei, não, acabou, pra mim não tem como. Eu estava decidida ali. Como eu ia viver, como ia ser, não sabia. Eu falei, Deus é comigo. Eu sempre tive uma fé muito grande, né? Então, assim, eu sou cristã, então, assim, eu acredito muito em Deus, Jesus Cristo. Eu falei, eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada, vai acontecer o melhor na minha vida. Aí, o que aconteceu? Ficou rodando com o carro na Moca aqui. Na Rua Paz de Barros, Moca, Rua da Moca, pá. Deu 11 horas. Eu falei, eu preciso ir para casa. Você tá achando que eu vou deixar você sair desse carro? Aí parou o carro assim na Rua da Moca, na Caixa Econômica, começou a me enforcar. Meu Deus. Você não vai sair desse carro viva hoje. E aí eu comecei numa luta com ele, uma luta muito grande. E homem tem mais força. Você perde, não tem como. Eu tentava sair, na hora que eu consegui abrir a porta do carro, que eu falei, vou escapar, ele me puxou com tudo assim pra dentro do carro e a porta veio. E aí ele continuou. Aí ele ligou o carro, deu ré, falou, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E foi em direção ao poste, pra bater o carro e se matar e me matar. Eu vendo que tudo aquilo estava acontecendo, eu tive uma reação muito rápida e peguei o volante do carro e rodei o carro. Peguei e fiz assim, foi muito rápido, foi assim, um reflexo muito rápido. E eu peguei e rodei, o carro rodou na Rua da Moca. Isso já era 11 horas da noite, só tinha um bar de esquina aberto. Aí eu saí gritando, bum, consegui sair, ele se assustou com tudo. Eu saí gritando, ali eu nunca mais voltei para casa. Ali eu fui pro exame de corpo de delito, pro ML, fazer tudo, que eu tava toda marcada. Ele foi preso, ficou um tempo lá. E eu tô aqui querendo saber onde estava o seu filho. Na casa do meu cunhado, na época. Tava dormindo na casa do meu que cunhado. Bom. Eu aqui já sem respirar, pensando, cadê o bebê? Graças a Deus, pelo amor de Deus, que se o menino estivesse no carro, lá sei que eu tinha acontecido. Então, assim, tava na casa do meu cunhado. E aí, depois desse dia, eu nunca mais voltei pra casa. Aí eu falei, acabou. E ainda ele saiu do carro, querendo brigar com todo mundo que tava ali. Não, é minha esposa. Não, olha só o escândalo que você tá fazendo. Volta pro carro. Eu olhei pra cara dele. Acho que você é louco realmente. Você não tá pensando o que você tá fazendo. E aí, o que aconteceu? Eu voltei, fui pra delegacia. Ele foi também pro outro lado. E aí, depois que foi liberado tudo, eu fui pra casa da minha mãe com a polícia, de Camburão. Deixou lá eu e meu filho que eu fui pegar. E deixei. Não bastando tudo isso que aconteceu... Ele continuou me seguindo por 1 mês. Por 1 mês. Eu pegava o ônibus para ir trabalhar, deixava meu filho na escola. Nessa época eu estava na casa da minha irmã. Primeiro eu fui para casa da minha irmã, depois eu fui para casa da minha mãe. E meu pai tinha que ir comigo todo dia trabalhar. E ainda continuava o medo de alguma coisa acontecer comigo. Porque não tinha lei na época que te protegia, não tinha nada. Então ele podia fazer qualquer coisa. Então ele me seguia o ônibus até eu descer no ponto ali para entrar. Meu pai tinha que ir trabalhar comigo. Até que meu pai não aguentou mais a situação e brigou feio com ele e falou assim, se acontecer alguma coisa com ela, quem faz com você sou eu. Ali ele saiu de todas as estribeiras dele. Meu pai tão calmo, paciente. Nunca vi meu pai nervoso. Porque para dar um basta na situação. E aí, depois de 1 mês, isso acabou assim, mas aquele medo dentro de mim permaneceu por um bom tempo. Imagino. Entendeu? Então, assim, você pode imaginar que uma história dessa, hoje eu consigo falar, mas demorou anos para eu conseguir falar.
Hoje eu já perdoei ele, até falo com ele de vez em quando, é o pai do meu filho tem um relacionamento mais ou menos com ele mora aqui no Brasil, a gente mora nos Estados Unidos, mas foi o que aconteceu e eu não posso esconder a minha história, e eu tenho que dar voz porque eu vejo muitas mulheres passando por isso. Muitas mulheres vivem uma situação de cárcere privado. Teve outra agora, saiu agora, até a senhora de 88 anos aí, uma milionária, não sei se vocês viram, passou domingo aí, acabou de sair, cárcere privado também. Então, assim, tá cheio. A gente acha que não tá, mas está cheio. Tá do seu lado a mulher passando por isso, mas ela tem vergonha de falar. E às vezes não percebe mesmo, né? Às Até vezes não, chegar no quando físico. percebe, tem vergonha, e quando não percebe também, porque até chegar no físico leva um tempo. Ela já foi humilhada, ela já foi criticada, a autoestima já foi lá pro... Já não tem mais amigos, já não tem vida social. Tira o ciclo de amigos, tira a vida social, você não pode nada, você não pode nem estudar muitas vezes. Muitas vezes. Eu só estudei porque eu briguei muito jamais. forte, entendeu? Trabalhar jamais... Então, você vai se anulando, a sua vida vai se anulando para você viver somente para aquela pessoa. E você acha aquilo normal. Acho que a mulher às vezes pensa, ele gosta tanto de mim, ele tem ciúmes, é porque ele me ama, né? Não, sei. Eu escuto muito disso, tá? E é o que ele cuida muito de mim. Ele não quer que eu trabalhe porque ele tem medo que aconteça um acidente comigo no trajeto. Ele cuida muito de mim, ele é tão atencioso que ele me dá tudo para eu não ter que sair para trabalhar. Nossa, não, eu não vou com minhas amigas, eu não tenho um relacionamento com ninguém porque só ele basta, ele faz com que só ele basta. É muitas coisas que acontecem. E hoje, como eu trabalho com mulheres, eu escuto relatos. E não só disso, lá nos Estados Unidos tem até caso de tráfico, mano, de mulheres que foram levadas, americanos levaram pra lá e elas ficaram presas ali por causa de documento e não podia denunciar. Só que tem uma lei nos Estados Unidos que ampara a mulher que passa por isso. Você entra com advogados, com tudo, você ganha um green card. Se você passou por tráfico humano, por abuso, então tem uma lei que ampara a mulher. Legal. Só que muitas mulheres não sabem. E também o que acontece? Tem o problema financeiro e com o filho. Elas ficam amarradas num relacionamento desse. Na maioria das vezes que eu vejo, problema financeiro e filhos. Muitas delas não trabalham. Vou viver do quê, então, se eu separar dele? Ruim com ele, pior sem ele. É isso que eu escuto. Ruim com ele, pior sem ele. E vão levando até o filho crescer. E aí o que acontece? Às vezes ela tem a segunda chance para contar, às vezes não. Entendeu? Então, hoje, quando eu vejo uma mulher que vem procurar ajuda, porque a gente também não consegue entrar, mas a gente vê quando a mulher tá triste, quando a gente espera a mulher vir falar e conversar, eu consigo orientar, eu consigo conversar. E tem um time lá nos Estados Unidos que tem advogados, né, que representam essas mulheres, tem uma ONG lá que só trabalha com mulheres que têm abuso, tem até lugares que essa mulher é retirada de casa junto com o filho e colocada em shelters lá nos Estados Unidos, né, por proteção e tudo mais. É muito grave o assunto, é muito pesado. E só quem passa por isso consegue entender as feridas emocionais que isso deixa. Hoje, depois de vários tratamentos, de conhecimento, de trabalho que eu faço, ainda vem os gatilhos. Se eu não tomo cuidado, pega. Eu tenho que trabalhar minha mentalidade, minhas emoções, para que eu não caia no fundo. Mas se não, vem. Porque é todo um abuso psicológico, é todo um abuso, né, emocional que mexe com você e cria traumas para a vida inteira. Para a vida inteira. Cria traumas. Que eu vejo muito, o machismo ainda impera na nossa sociedade, né? E assim, como a gente falou um pouco antes, a falta de um relacionamento saudável como base, isso acaba prejudicando bastante. Total. Existem pessoas que vivem numa família que acha que é um relacionamento saudável, mas o relacionamento dos pais é completamente desestruturado. Então, ela vai repetindo isso também. Os padrões, né? Os padrões. Para você, o quanto que foi importante você trabalhar o autoconhecimento e entender os padrões da sua família, do que você viveu, para que você conseguisse encerrar esse ciclo. Porque é o seguinte, quando uma pessoa vem repetindo os padrões da família, então ela pode terminar aquele relacionamento, ela vai entrar em outro do mesmo jeito, em outro do mesmo jeito, em outro do mesmo jeito. Para você encerrar esse ciclo, veja, hoje você vive bem, então você encerrou esse ciclo. Quanto que foi importante você trabalhar o seu passado para você mudar o seu futuro? Quanto foi importante você trabalhar o autoconhecimento e trabalhar tudo o que aconteceu na sua família
para que você não continuasse repetindo esse padrão? Foi fundamental, essencial. Se eu não tivesse autoconhecimento, com certeza eu estaria separada de novo. Entendeu? Porque eu poderia aproximar uma pessoa parecida com o primeiro. Sim. Entendeu? Ou poderia, pelas feridas que o primeiro relacionamento gerou, jogar no segundo relacionamento. Que foi o que o seu ex-marido fez, né? Uhum. Ele tinha o medo de você trair ele, como ele já tinha sido traído. Exatamente. Então, você se conhecer ajudou você a conhecer uma pessoa que te merecia, né? E que te Exatamente. Então, assim, é essencial o autoconhecimento. Eu falo, se você quer mudar a sua vida, começa a mergulhar profundo no autoconhecimento. Não tem como você mudar um ciclo, não tem como você quebrar um padrão se você não se conhece, não conhece as suas feridas, seus traumas, né? Os gatilhos que despertam aí o bom, o lado ruim, porque automaticamente você vai jogar isso na pessoa que está com você. Eu vejo pessoas trocando de casamento, falando que o problema é do parceiro. A pessoa nunca virou para si, olhou dentro de si, o problema tá nela. Você já trocou 10 vezes de parceiro, você acredita mesmo que o problema tá no seu parceiro, não tá em você? Really? You know, so... Português? Vira a chavinha. E aí, o que acontece? Você tem que olhar para dentro, tem que se autoconhecer. Foi onde eu consegui mudar muitas coisas, foi onde eu consegui trabalhar no meu segundo casamento, porque tanto ele quanto eu, ele também trabalhou bastante. Ele tem uma família base, a família dele é muito bonita, tal, mas todo mundo tem traumas, todo mundo tem processos, né? Então ele trabalhou do lado dele, claro que muito depois, porque o homem demora, né, para pegar no tranco. A mulher já mergulha muito mais fácil no autoconhecimento. Então foi onde eu fui trabalhando quem eu sou, por que eu estava ali, o que aconteceu, o que me desperta, o que não desperta. E para o quê? Para trabalhar, para não jogar para cima dele. No primeiro ano de casamento foi muito desafiador para mim. A gente fez terapia lá nos Estados Unidos com uma psicóloga. Até hoje a gente virou amiga muito fantástica. Porque eu precisava trabalhar tudo isso. Eu saí de um relacionamento abusivo, tudo isso que eu passei, mudei de país. E você entrar em outro relacionamento já foi um desafio. Foi, um ano depois eu entrei em outro, entendeu? Então, assim, para eu não buscar de novo a figura do pai, para eu não buscar de novo a segurança, para eu não culpar ele por qualquer coisa, por não ter o medo, os ciúmes e tudo mais. Então, eu fiz terapia também. E mergulhei profundo no autoconhecimento e estudo até hoje, né? Eu nunca paro de estudar. Eu falo que só parar de estudar quando eu morrer, porque eu tenho sempre algo para aprender. Muito bom, tá certo. Mesmo. Por que mulher protagonista? A pessoa aqui. Eu tive que ser protagonista da minha vida para chegar onde cheguei. Eu vivi de decisões, eu tive que fazer decisões muito cedo na minha vida. Eu tive que decidir seguir em frente, eu tive que me posicionar. Eu bato muito forte com as meninas lá nos Estados Unidos sobre posicionamento. Se você não se posicionar, você não vai receber o que é seu, que já está ali disponível para você. Se você se posicionar como vítima, aí piorou mais ainda. Porque assim, eu não gosto de falar vítima de um abuso, porque a pessoa cai no vitimismo e dali ele não sai. Muitas mulheres demoram anos para sair de um processo desse, porque ela fica falando assim, aconteceu comigo. Então, mas olha, se eu tivesse o apoio de fulano, de Beltrano, e ela começa a pôr todos os problemas, tudo que ela está vivendo, a culpa em todo mundo. Mas ela tem que olhar para ela, eu falo que ela tem que olhar para o poder interior, que ela tem o poder de leoa, o poder de protagonista, ressignificar toda essa história, dar a volta por cima e seguir a vida. Se ela continuar com o papel de vitimista, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela tem que entender que aquele processo acabou, ela vai ter um renovo na vida dela, ela precisa entrar no autoconhecimento profundo e seguir. Fabiana, mas não é fácil ela identificar tudo isso sozinha. Não é fácil, mas é possível. Eu fiz tudo sozinha. Eu não tive alguém falar, você tem que agora ir para o autoconhecimento, tá? Você tem que agora... Eu decidi procurar uma psicóloga, eu decidi buscar ajuda. Agora tem o podcast falando, mulher... Pelo amor de Deus, vai trabalhar o autoconhecimento, vai buscar o autoconhecimento. Então, quando vem a mulher protagonista, quando Deus falou comigo assim, eu te dou esse projeto para você resgatar mulheres, para resgatar o emocional de mulheres, para você trabalhar o potencial das mulheres, para você trabalhar todo o poder que a mulher tem, que já foi dado, mas por causa de traumas, por causa de episódios como esse, ela deixa de existir, ela deixa de viver o que tem para ela.
eu te dou esse projeto aqui para você seguir fazendo isso, ajudando mulheres. Foi onde eu comecei. E aí o protagonismo, eu tive um programa, apresentava um programa em Miami, numa TV feminina, chamada Legal. Programa Mulher Protagonista. Então começou já bem antes do que eu faço hoje. Então eu entrevistava só mulheres ali, empresárias, advogadas, contadoras, todas mulheres imigrantes brasileiras que tinham uma história bonita de protagonismo para contar. E depois desse projeto de televisão, eu falei, não é isso que eu quero fazer. Sabe quando você fala, gente, não é ainda? Faltava. Coisinha. Minha irmã falava, você sempre quis ser apresentadora de TV, você sempre quis ser jornalista, você sempre quis estar falando. Eu cheguei lá, em Miami, Imagina. apresentadora de TV num canal feminino. Sabe quando você fala assim? Ainda não é isso. Exatamente. E aí, Deus falou muito claro comigo, porque você tem que estar ali ajudando as mulheres diretamente com a sua história, resgatando elas emocional, mostrando o caminho, direcionando, ativando o potencial. Falando que consegue, né? Que consegue. Mostrando uma prova viva. Depois que passa por um negócio desse, a mulher acha que não consegue nada. Mais. Não é merecedora. A vida acabou. Nossa, a crença de merecimento, então, nem se fala. Até hoje eu trabalho na minha. Não pensa que tá lá 100%, 100 plus, não. Até hoje eu tenho que trabalhar na minha. Às vezes vem aquele sabotagem. Falei, opa, peraí. Não, eu sou filha de um Deus vivo, grande, maravilhoso. Eu mereço tudo que é de bom e do melhor. Então, assim, a mulher cai nisso aí que você falou. Então, quando eu trabalho com a mulher, resgatando esse emocional, ativando o potencial, e ela descobrindo o poder interior que ela tem, cara, ela vira protagonista da vida dela. No palco da vida, sendo mãe, sendo esposa, sabe, sendo amiga. E aí toda a área da vida dela muda. Lá a gente tem vários projetos que a mulher chegou lá como faxineira. Nada contra, claro, todo mundo ganha muito dinheiro lá, mas ela não queria ser faxineira a vida inteira dela. Eu quero montar o meu negócio, eu quero ter o meu business. Qual é seu business? Ah, isso aqui eu não consigo fazer não, tá no papel. Vem cá, vamos tirar esse negócio do papel? Vamos fazer acontecer? E aí a gente desenhava toda a empresa dela. Hoje tem vários casos lá. Nossa, tem lindas as meninas com a empresa faturando. Tem umas que eu trouxe também para a mentoria nossa aqui com o Fábio. Então, assim, é uma coisa que você vê a transformação, quando ela passa a acreditar que ela pode, que ela tem potencial, que não é o que aconteceu com ela, é o que ela faz com o que aconteceu, né? Então, é como ela ressignifica tudo isso. Eu tinha escolha de ficar como uma coitada. E parar ali, olha o que aconteceu comigo. Chorando, nunca Meus tive pais sorte. se separaram, aconteceu isso com minha avó. Aí depois eu entrei num relacionamento assim. Agora eu tenho um filho pra criar, sou mãe solteira, eu não sei o que lá. Cara, eu seguia, eu não ficava olhando pro meu passado. O passado era aprendizado, força pra me impulsionar pra ir pro meu futuro. O único lugar o único A única caminho é pra opção frente. Era frente, entendeu? Então, assim, e eu seguia. Então, por isso que veio o nome protagonista, porque eu tive que me posicionar como protagonista para seguir em frente na minha vida e estar onde eu tô hoje. Muito bom. Muito bom. Isso é o que as nossas ouvintes, né, nossas telespectadoras, muitas precisam ouvir para sair da situação que elas se encontram hoje. Sim, tem que buscar ajuda. Às vezes a gente não busca ajuda por medo, por vergonha. Ou achando que vai melhorar ou vai passar. Não vai. Precisa de ajuda. A não ser que a pessoa entre num tratamento intensivo, entre ali com um psicólogo, psiquiatra, terapia, o espiritual, o lado espiritual seja muito desenvolvido. E aí a gente, né, eu não digo, como que eu falo, descartar totalmente, porque há milagres que podem acontecer. Mas, na maioria dos casos, você tem que procurar ajuda. Sozinha é muito difícil. Porque pode acorrer uma coisa gravemente. Hoje em dia tá muito comum. Eu vejo nas notícias isso aqui, né? Eu dei entrevista para Record News, Band News. Pra Band News. Que teve um caso semana passada. Na semana passada. Eu tava gravando um podcast semana passada, saiu lá na hora, assim. Na hora que eu abri, eu falei, não acredito, eu tenho que falar sobre isso. Porque, uma assim, funcionária pública, ela já tinha medida protetiva. E aí voltava, né? a repórter ainda falou, tá, mas ela já tinha medida protetiva, não funcionou. O problema não é a medida protetiva. A medida protetiva funciona, só que ela voltou com ele. É o que muitas mulheres fazem, caem na lábia. É que ele mudou. No caso dela... Oh, meu Deus. Cai, exato, eu mudei. Eu falo, quando chega alguma, fala, não, mas ele mudou. Eu falei, quem muda da noite pro dia? Quem muda no período de uma semana? Quem muda no período de 4 dias? Pelo amor de Deus, não mudou. Não mudou. Pode até mudar, mas vai ali, ó,
meses, anos, terapia, busca espiritual, autoconhecimento, transforma. Vai muita coisa, ninguém muda assim. Decidir mudar, vou mudar, sendo que já tem um perfil de psicopata, de sociopata. Não muda. E uma coisa que eu falo. Existem exigências. Você quer continuar tentando? Então faça algumas exigências. Se posicione. Primeiro, coloque os limites. Coloque os limites. E segundo, você quer mesmo ficar comigo? Então você precisa de uma terapia. Você precisa de um psiquiatra. Mas, você precisa eu vou te falar uma aqui. coisa. Se a pessoa não está disposta a nem Tentar, buscar né? nada nesse sentido, esquece. Então, mas aí muitas mulheres ficam pelo falta de autoconhecimento, porque aí entra a carência. Pelo menos ele me dá um pouco de amor, dependência emocional e a dependência financeira. Então, assim, ele dá um pouquinho de amor, pronto. Eu não vou achar coisa melhor. Mas olha, quando a gente fala sobre isso, a gente volta a falar da Ana Hickman, por exemplo. Ela não tinha, né, até onde a gente sabe, nenhuma dependência financeira. Porque a gente sabe que a maioria dos casos envolve isso, né? Exato. O problema, a gente, como você sabe, nós somos advogadas, advogamos no direito de família, especialmente para as mulheres. Parabéns. Obrigada. Muito legal. O podcast, o Papo de Muito Leoa, legal. ele surgiu para poder orientar mulheres sobre dependência emocional e dependência financeira. Não, é maravilhoso. Aliás, Parabéns. sobre Precisa. independência. Independência. Na verdade, até o nosso primeiro episódio, a gente trata sobre todos os tipos de violência, porque a Que pessoa acha que é só física. Exato, só acha que é só física. E A gente fala fala de que a todos os violência tipos. invisível, que é a violência Que psicológica, é muito que é a mais pior difícil. que tem. É a pior. Você não entendeu? enxerga, né? Você bateu, você viu que bateu. Agora, na psicológica, você não enxerga. E- Mas, peraí, não vamos dar spoiler, não. Quem não assistiu primeiro, volta Volta lá. e assiste. E é isso, às vezes uma mulher super poderosa, com uma carreira maravilhosa, linda, perfeita, aí você olha e fala, meu, ela é perfeita, a vida dela é perfeita, e ela sofria abusos Então, e violências físicas, inclusive. Quem tem A um Ana pouco de conhecimento em psicologia, analisa corpo, fala, tudo. Aqueles vídeos que eles gravavam do YouTube, eu nunca achei que aquilo lá era marketing. Eu sempre achei que aquilo lá era real. Nossa, ele sempre foi grosso. Exatamente. Então, assim, até questionar, eu falei, gente, não pode ser brincadeira isso, não pode ser marketing, porque não tem como uma mulher aceitar isso. E assim, depois eu vi ela falando numa entrevista que ela achava dentro do padrão ali, tudo era normal. Então a mulher passa a achar que tudo é normal. Só que não é, aos olhos de fora, quando você vê, a mulher que tá enfiada ali no relacionamento, ela não consegue ver. Mas E quem as tá pessoas- por fora, vê. E se a pessoa for falar alguma coisa pra você, você normalmente tampa Tá os tampado. ouvidos. Você tá tampado. Você não quer ver. Não quer ver, mas escuta. Porque se a pessoa de fora tá falando, porque tem algum sinal, começa a olhar os sinais. Eu falo que tudo dá sinal. Uhum. Começar a prestar atenção nos sinais. Foi o que alguma de vocês duas falaram. É os sinais que começam. E começa sutil. Você não pode sair. Você não pode ir com a amiga. Ah, não, Começa- fica aqui fica comigo, Aham. né? Começa É. a controlar na empresa, começa a controlar o que você faz, quer saber tudo, quer estar dentro da onde você... Quer controlar todos os passos, quer controlar as mensagens, quer ter senha de Instagram, de Facebook, de tudo, quer controlar a sua vida de uma maneira absurda, que passa a ser do normal. Então, assim, são sinais silenciosos, mas tá ali. Começa ali. Começa ali. Você falando sobre abuso, né? Eu tive um relacionamento abusivo também. O meu não chegou nesse ponto. Foram poucos meses, inclusive. Eu não tinha filhos e tudo mais. Até que alguém me ajudou, né? Olha isso, gente. Eu falo sobre isso. Na época, eu era estudante de direito. E aí, alguém me ajudou a ver aquilo. Olha, Andressa, isso não é normal, né? E aí, depois que a gente passa pelo relacionamento abusivo, a gente fala, desculpa a expressão, mas que merda, como que eu aceitei isso, né? Exatamente. Você fala, Você gente, fala, como gente, eu me onde deixei que tava a minha viver dessa cabeça? maneira? Aí, É assim mesmo. quando eu conheci meu marido, meu marido, ele é piadista. Amor, eu tenho que falar de Toda você em vez todo ela fala. episódio. Ele é o piadista, né? Então, aí ele sempre brincou e tal. Aí, logo no começo do relacionamento, eu já contei isso em outro episódio. Logo no começo do relacionamento, ele soltou uma piada assim, tipo, baranga, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, opa, peraí. Aham. Aqui, você me coloca num pedestal, é daqui pra cima. Exato, é isso. Brincadeira você vai fazer com as Posicionamento. suas amigas, com os seus amigos, com quem você quiser. Então, o posicionamento, ele é importante. Mas a gente só consegue ter o posicionamento
depois que a gente passa a trabalhar melhor o autoconhecimento. Porque Quando senão você não sabe quais são as tá suas brincando. boundaries, quais são suas barreiras ali, até onde o outro pode chegar. O outro só chega até onde você permite. Sim. Eu ia falar isso, minha mãe sempre falou isso. Mas E é você engraçado. consegue só colocar limites se você se posiciona, porque sem posicionamento você não consegue. Então, assim, eu falo a mesma coisa pro meu marido, né? O meu marido também lindo, maravilhoso, te amo. 15 anos de relacionamento. Quando a gente começou certas brincadeiras. Ou começou certas coisas do masculino mesmo, que vem lá de trás, do pai machista, do autoritarismo. Eu falei, opa, aqui não. Aqui não. Eu já vivi isso uma vez. Eu já sei como isso funciona. Aqui não. Aqui... Eu sei onde vai acabar, né? Exatamente, Onde vai acabar. é daqui pra cima. Eu não permito isso nesse relacionamento. Se você quiser ficar comigo, a gente vai ter que conversar, porque assim eu não vou aceitar. E assim, tem muitas coisas que eu não aceito e ele sabe, e ele super respeita, e assim, a gente convive super bem nesses 15 anos, por quê? Claro, sempre trabalhando autoconhecimento, tanto meu quanto dele. Uhum. Porque ele vem de uma cultura muito machista, muito autoritário, entre ele que normalmente traz para o relacionamento também. A mulher, o papel da mulher ali e tal. É o ciclo. É também, o ciclo. Né? Ele tá repetindo então, o padrão ali. Graças a Deus, ele sempre foi muito aberto a querer mudar, a querer trabalhar algo nele, a querer estar sempre melhorando. Então, ele também buscou autoconhecimento, lê até hoje. Então, ele vê muita coisa. Quando eu vejo alguma reportagem e tal, eu passo para ele. Então, hoje os dois trabalham junto. O que eu vejo hoje na mulher? O marido, o companheiro que ela tá, não quer ajuda, não quer ir para uma terapia, não quer buscar. Aí já é um sinal grande, né? Que a gente fala red flag em inglês. É uma bandeira gigante vermelha ali que não tá legal. O cara não quer buscar ajuda. Se ele te ama, como você disse que ele te ama, que ele tá preocupado com você, que ele cuida, ele quer buscar ajuda para vocês terem um relacionamento feliz e saudável. Se ele não quer, se ele acha besteira terapia, é uma red flag gigante. Vamos repensar isso aí. Então, assim, a gente pode ficar aqui horas e horas debatendo o emocional, a dependência emocional, a dependência financeira, o medo, a vergonha. Mas aí eu falo, tudo começa com a mulher. Aí falo, mas vamos jogar pra cima da mulher. No dia que eu dei Começa entrevista, com a mulher, o posicionamento dela. Eu falei, porque ela só vai aguentar esse relacionamento por anos e mais anos e mais anos se ela continuar, se ela encontrar, ver que está num relacionamento abusivo e continuar permitindo isso. Uma coisa é estar na cegueira, não ter a clareza que ela está num relacionamento abusivo, que muitas ainda estão. A outra é você ter a clareza que você está num relacionamento abusivo e continuar. Aí é diferente. Entendeu? Aí entra o seu projeto, inclusive, né? Me fala quais são os seus projetos atuais hoje, por exemplo. Se alguém falar, Fabi, adorei você, eu quero te conhecer, eu quero participar de algum evento seu, alguma coisa sua. Como que funciona? Hoje eu atendo as meninas dos Estados Unidos e meninas do Brasil. Eu tenho clientes no Portugal também, tenho uma da Alemanha, porque eu dou a mentoria Mulher Protagonista. Então, dentro da mentoria na PMP, que é o Programa Mulher Protagonista, a gente trabalha toda a parte emocional da mulher, né? Toda essa parte de crenças, toda a parte da gestão emocional, toda a parte de liderança, de posicionamento dela. Então, tem o tratamento dela, eu tenho equipe, eu tenho psicólogos também envolvidos que eu trabalho. Então, assim, a gente trabalha dentro do PMP, do Programa Mulher Protagonista, toda essa parte de gestão emocional, para que ela entenda de autoconhecimento, identidade, porque uma mulher que passa por um abuso, a identidade não existe, sumiu, desapareceu. Ela não sabe nem quem ela mais é. Quando não, ela se apresenta assim, eu sou esposa de fulano. Ela não fala, sou mãe de ciclano. Não fala nem o nome dela mais. Ela desapareceu, eu sou esposa de fulano, eu sou mãe de Beltrano. Quem é você, minha filha? Entendeu? Então, a gente trabalha muito a identidade, a gestão emocional. E aí, na segunda parte, a gente vai para o trabalho profissional, de desenvolvimento profissional, justamente por isso. Para ela não ficar dependente financeiramente. Então, assim, ela tem um projeto, ela quer fazer algo, ela quer trabalhar. A mulher, hoje em dia, ela quer trabalhar, ela se sente útil trabalhando. Tem muitas também que não querem cuidar do lar, e tá tudo bem. Eu acho lindo também. Mas quem quer trabalhar tem essa possibilidade. Então, a gente ajuda, a gente direciona, faz vários testes de perfil comportamental, de aptidão, para direcionar qual profissão. Porque, eu quero trabalhar, mas eu não sei o que eu quero fazer. Então, eu tenho vários testes que eu ajudo a direcionar ela. Olha, você tem essas habilidades, você pode seguir por esse caminho. Você tem essas habilidades. Então, aí a gente começa a desenvolver o profissional também. Então, é dentro da mentoria. Fora isso, a gente tem as imersões Mulher Protagonista que acontece anualmente. Então, a gente vai para a 4ª edição, que normalmente a gente traz
pessoas para palestrar. Todas fazem lá. A gente fez tudo em Miami, esse ano vai ser em Orlando. Já foram, Jerônimo Tel já palestrou lá com a gente. Tati De Angela também já foi pra lá. Quem mais? Eu vi a gente gravou um podcast com a Marinalva. A Michele Bolsonaro foi também, a gente fez um evento agora, onde foi a Michele Bolsonaro e a Damares. A Michele, na verdade, ela não foi por séries de problemas aqui que estavam acontecendo, mas a Damares foi. A Michele eu vi falou só com o Zoom. Chamado. A Michele falou no Zoom, com a plateia, tudo. Mas a Damares foi justamente para abordar um problema de tráfico humano e de abuso de crianças que acontecem muito aqui lá na Ilha de Marajó. Ela foi muito falar sobre o tráfico humano. Aquele filme que a gente... eu até esqueci o nome, o filme agora que saiu falando de tráfico de crianças. O próprio diretor foi um sponsor do nosso evento. Então, assim, a gente abordou muito forte esse assunto de abuso e tráfico de crianças nesse último turnê. A gente fez Miami, Orlando, Boston e Atlanta. Foi muito legal. Que legal. Parabéns. Obrigada. Nossa, sensacional. Incrível. Antes de finalizar, eu tenho um presente para você. Nós temos um presente para você. Gente, a Leoa, olha só. Eu adorei. Olha só que graça. Eu adorei essa leoa, gente. Papo de leoa. Garrafinha, né? Que a gente adora. Leoa. Uso exclusivo de uma leoa, gente. Agora vira pra você ver. Fabi Sampaio. Vira mais um pouquinho. Meu Tem os nossos projetos juntos. Os nossos, os seus. Já firmamos parceria aqui, gente. Olha aqui, mulher protagonista, leoa, advogada. Nossa, a gente já tem que conversar. Com certeza. Fabi, adorei, obrigada, muitíssimo gente. obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por permitir, né, que outras mulheres, esse podcast eu acho que é muito importante, que vai chegar aí em muitas mulheres, tenho certeza que vai impactar vidas, e que é isso que a gente está fazendo. A gente veio fazer, servir, ajudar, né? E sem isso a vida fica muito vazia. Eu acho que quando você tem uma história de impacto, você viveu algo que você viveu e já superou, você tem que ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, seja em qualquer área da vida. É verdade. Então, é por isso que eu tô aqui hoje fazendo isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam de ajuda. Muitas mesmo. O trânsito não travou. Não. Tenho certeza que várias mulheres vão terminar esse episódio e vão falar: caracas, que uau! bom que o trânsito não travou ela. Aproveita, deixa as suas redes sociais. Aí vou deixar, @Fabi com Y Sampaio, _ e do Mulher Protagonista é @Mulher Protagonista Academy. Então dá pra seguir, dá pra conhecer um pouquinho. E deixa também uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo aqui. Essa é a mensagem final. Já antecipadamente quero agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que está assistindo, mas fica aqui para a mensagem final da Fabi. Acreditar que é possível, que o poder já foi te dado, você já tem o poder internamente, só basta você ativá-lo. Não importa o que aconteceu com você, importa o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Uhul! Obrigada. Fabi. Obrigada a vocês. Beijo, pessoal. Beijo, amei. Beijo. Show.